Que o Espírito Santo esteja sobre todos nesse momento e todos os dias da nossa vida. Amém. Eu penso que aqui a grande maioria falaria o Salmo 23 de cor, com maior tranquilidade. Mas uma coisa é falar o Salmo 23, a outra é conhecer o pastor do Salmo. E aí cabe uma pergunta interessante: você conhece o pastor do Salmo 23? Você crê nesse pastor do Salmo 23? Eu quero destacar em primeiro lugar a afirmação de fé que existe logo no início do Salmo. O Senhor é o meu pastor. Mas vamos lá. Quem é esse Senhor? Nós não estamos vendo aqui uma referência a Buda, Alá, Maomé ou qualquer outra divindade da mitologia grega. Esse Senhor aqui, ele só pode estar tratando do nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final das contas, mesmo que é atribuído à segunda pessoa da Trindade a figura de pastor, mas eu penso que nós podemos atribuir à Trindade a figura de pastor. Quando nós compreendemos o que é ser pastor, então nós vamos perceber um pastor perfeito na Trindade, um pastor descrito deste salmo. E esta imagem de pastor como referência divina, nós precisamos compreender de onde ela procede. Pastor, diz um dicionário da Bíblia, existem duas espécies de pastor na Bíblia: aqueles que cuidam das ovelhas e aqueles divinos ou mortais que cuidam dos seres humanos. Então temos dois tipos de pastor: aquele que literalmente tem um rebanho de ovelhas, mas tem aquele pastor chamado divino, que cuida de pessoas, cuida literalmente de um rebanho de pessoas. Pastor literal seguia e ainda segue uma profissão tremendamente cansativa, estafante. Veja só, ele precisa encontrar erva e água numa terra seca e pedregosa, ele precisa procurar pasto para o seu rebanho. O pastor, ele precisa proteger seus animais do tempo e dos animais mais ferozes, daqueles que vinham para levar as suas ovelhas. Ele precisava recuperar qualquer animal que havia se desviado do rebanho, ele precisava ir atrás. Não importava o tempo que levasse, a distância que ele teria que percorrer a mais para buscar esta ovelha. O ideal era que o pastor de um rebanho de ovelha tinha que ser forte, dedicado e abnegado. E o que é ser abnegado? Ele não pode olhar para os seus próprios interesses, ele não pode olhar pelos seus próprios desejos. Ele precisa cuidar, ele precisa ir atrás, ele precisa dizer não para as coisas que ele gostaria de fazer em prol do rebanho. Conforme muitos deles eles eram fortes, eles eram dedicados, eles se abriam mão dos seus prazeres para cuidar do rebanho. Contudo, os vilões também podiam ocasionalmente estar no meio desta profissão. Como vocês sabem muito bem, assim como tem bons profissionais em todas as áreas, existem péssimos profissionais, existem pessoas que se aproveitam de uma situação e que fazem com que estraga todos aqueles que querem trabalhar de maneira honesta e séria. Vocês sabem que isso é assim, funciona assim. E a gente corre um sério risco de colocar todo mundo no mesmo saco, fecha o saco e joga no fogo, como se todo mundo daquela profissão não prestasse.
E a gente tem que cuidar um pouquinho com isso. Tal a honra desta profissão que o Antigo Testamento frequentemente atribui a Deus o título de pastor de Israel. Olha só, no Antigo Testamento eles chamavam Deus como o seu grande pastor do povo de Israel. Então a gente percebe o quanto essa profissão, esse ministério de ser pastor, ele é realmente estafante. E as Escrituras frisam enfaticamente a séria responsabilidade dos líderes humanos para com aqueles que os seguem. Uma séria preocupação. Cada líder que tem o seu rebanho precisa cuidar demais. Precisam ser fiéis. Porque a própria Escritura denuncia pastores infiéis. Ela faz e ela fala também aos pastores infiéis. Quanto aos pastores infiéis ao ministério e chamado, não se preocupem. Cada um vai prestar conta do seu ministério a Deus. Assim como cada um vai prestar conta da sua vida a Deus. Então não vamos ter pressa. Vamos deixar que Deus julgue cada um no momento certo. E diante das funções de um pastor de ovelha, foi atribuído esta imagem a Deus Filho. Ele é o bom pastor e pastor dos pastores. O pastor que não está aos pés da cruz de Jesus, aos pés de Cristo, para lhe ouvir a palavra, não serve ao ministério. O pastor que não senta aos pés de Jesus, é o pastor que não escuta o seu grande pastor, precisa sair do ministério. Ele não serve para isso. Ele está no lugar errado. Ele está exercendo algo que não compete a ele. Quem não ouvir ou seguir a voz deste bom pastor, por outro lado, sofrerá consequências na vida. As consequências virão. E assim como o texto traz a figura do pastor, também podemos ver nele a figura interessante de ovelha. Temos uma figura de pastor, mas também traz a figura de ovelha. Para que exista um pastor é necessário que haja ovelha. Ou pode existir um pastor sem rebanho de ovelhas? Ah, eu sou pastor, mas eu ainda não tenho um rebanho. Não existe isso. Um pastor só é pastor quando ele tem um rebanho. Fora isso, ele talvez seja qualquer outra coisa, menos pastor. As ovelhas, falar um pouquinho sobre elas. São inofensivas, elas sofrem de uma falta de iniciativa. E isso é reconhecido como se fosse uma fraqueza. E por isso muitos até dizem, eu não sirvo para ser ovelha. E é assim que muitos humanos se perdem facilmente, e assim eles acabam também se perdendo. Sem o auxílio do pastor, a ovelha é uma criatura indefesa. Ela não se defende, ela não se protege, ela não busca, ela não vai. E olha, para sentir a importância que é ter um pastor. E essa ideia do ser humano, especialmente os filhos de Deus, serem comparados com ovelhas, é descrita de forma bem rica no texto do Evangelho que a Nilva leu. Ali está descrito uma figura bacana da ovelha. Os profetas falsos são descritos como lobos que se vestem em peles de ovelhas, visto que a ovelha é símbolo da inocência. Cuidado com os lobos. Cuidado com aquele que se aproxima de ti vestido de ovelha. Abre o olho. Fique atento. Preste atenção nas suas palavras. Talvez alguns não irão gostar de carregar esse título de ovelha, por serem inofensivas, fracas, com falta de reação.
enquanto roubam sua lã ou quando estão indo para o matadouro. Então a gente acha que não, isso não serve para mim. No entanto, quero que vocês olhem para o ser humano enfrentando os grandes inimigos, os seus inimigos, Satanás, o mundo, a morte. Enfrentem esses inimigos sem Cristo. Enfrentem esses inimigos sozinhos. Falam que vocês não precisam de Cristo para enfrentar esses inimigos. E então vocês vão sentir a ira deles. Então vocês vão ver o que eles são capazes de fazer com as suas ovelhas. Se você não gosta dessa imagem de ser ovelha, então me responda: sozinho, sem Cristo, poderemos vencer esses inimigos? É claro que não pode. Não há como vencer. Precisamos de alguém que nos defenda. E sabem por quê? Por que a gente não consegue se defender? Porque nós já nascemos mortos. Nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos afastados do reino de Deus. E precisamos que esse bom pastor Jesus venha e nos busque aonde nós estamos. Diante de Satanás, sem fé em Cristo, nós somos mansos. Nós não conseguimos resistir às suas tentações. Somos fracos e impotentes. Sem Cristo já pertencemos a Satanás e ao seu reino. Isso é fato. Rapidamente falar aqui um pouquinho. Até agora só falei do Senhor. O Senhor é esse Deus poderoso, é esse bom pastor. Nada me faltará, diz o versículo. Mas aqui já só dá umas pinceladas sobre isso. Tudo o que isso representa de fato e de verdade. Apenas quero dizer sobre isso que, assim como Deus nos concede tudo que é de bom, tudo que nos traz alegria, tudo aquilo que precisamos por sermos ovelhas desse pastor, porque Ele providencia, Ele é o pastor que cuida do seu rebanho. Muitos textos também somos chamados de felizes por sermos perseguidos por causa desse pastor. Mateus 5 diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nada nos faltará. Assim como teremos imensas alegrias, mas nós também poderemos passar por momentos de tribulação, e o Salmo diz isso, lá no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou vocês acham que nós não passamos pelo vale da sombra da morte? Pelo fato de estarmos em Cristo, então nós poderemos sim ter certeza que Ele sempre vai providenciar tudo o que precisamos, tudo, mas inclusive as tribulações. Ele vai permitir que sobre nós venha tribulações, venha problema, porque isso faz parte do fato de ser ovelha do bom pastor. Aquele que tem o verdadeiro pastor, esse é uma ovelha, e certamente ele passará por tribulações. É interessante que o Salmo ele apresenta duas coisas importantes. Penso que vocês sabem, ele fala em vara, a sua vara e o seu cajado. Quem de vocês usou isso aqui? Para que serve isso? E é interessante esses dois instrumentos constarem no Salmo 23 e que faz parte da vida do pastor de ovelhas. Vamos lá. O que é a vara? Para que serve a vara? A vara serve para guiar. A vara serve para guiar. É um instrumento de autoridade.
Qual é a criança? Ou quando o pai de vocês pegava a vara, o que vocês faziam? Opa! Até as minhas cadelinhas lá em casa sabem quando eu pego isso aqui na mão. Elas sabem para que serve. Capaz que vocês não vão saber para que serve isso aqui. Isso aqui é símbolo de autoridade. E aí, ela também era usada para contar, guiar, resgatar e proteger as ovelhas. A vara. Peguemos, por exemplo, os pais, muitas vezes precisamos usar a vara para guiar os nossos filhos, né, Samuel? Não, né? Não estou falando nada, né? Às vezes a gente tem que usar. Provérbios 13, 24, aos pais que às vezes falam, eu não vou usar a vara. E eu não estou nem aí para as autoridades aí, vou falar mesmo. Quem diz assim, não vou usar a vara, porque não é preciso, tem horas que precisa. Provérbios diz assim, o que retém a vara, aborrece a seu filho. O que retém, o que fala assim, eu não vou nunca usar isso aqui. Aí o texto diz, se você não vai usar, você aborrece o seu filho. Mas quem o ama, cedo o disciplina. Quem ama o seu filho, usa logo essa vara. Não estou falando em espancar, tá, gente? Não tem nada a ver com espancamento isso aqui. Isso aqui é símbolo de autoridade. Então, vara é sinal de que o pai também está se importando com o filho. E cuidado com essas afirmações, quem ama não passa no laço. Cuidado, isso é frase do capeta. Isso vem do inferno, para destruir nossos lares. Quando é necessário, use-a, mas com sabedoria do Espírito. Quando Deus nos disciplina, vamos falar de Deus então. Quando Deus nos disciplina é sinal de amor, ou vocês acham que Deus não usa a vara? O que diz aquele ditado mesmo? Quem não vem pelo amor? E a dor, vocês acham que muitas vezes quem é que causa a dor? Vocês acham que Deus não pode causar dor na gente para chamar de volta? Ele causa sim. E Ele permite dores. Mas Ele faz isso por amor. Porque se Ele não amasse a gente, Ele ia dizer, não, vocês podem seguir para o inferno, vão tudo para o inferno, que está tudo certo. Mas como Ele ama, Ele disciplina. Quando a palavra dele aponta o seu pecado, é Deus usando a varinha. Por isso que a seriedade de levar o pecado a sério, levem o seu pecado muito a sério, não brinquem com ele. Porque quando Deus me disciplina, é porque Ele está usando a varinha. Então nela Deus adverte para vigiarmos e orarmos, porque os últimos dias serão terríveis. E eu acho que os nossos lares já estão sentindo isso na pele, não é mesmo? Mas não importa, o bom pastor vai nos hospitais, ele vai nas casas, nas ruas, nas igrejas verdadeiras, nas creches, nas alegrias, nas tristezas, no trabalho ou no lazer, onde a sua palavra é pregada, ali o bom pastor está. Isso é um grande consolo para nós. E eu tenho certeza de que o bom pastor está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Tenho certeza que ele está. Porque estou vendo a palavra dele, estou vendo a ceia dele sendo celebrada daqui a pouco. E eu estou vendo o perdão de Deus sendo estendido ao pecador penitente, aquele que se arrepende. Outra coisa que está presente é o cajado. E é interessante pensar no cajado. Por que um pastor de ovelhas leva um cajado?
é um instrumento de apoio. Pode se apoiar em algumas horas, mas também servia para puxar alguns galhos, para trazer mais perto das ovelhas, ou puxar pasto para as ovelhas. Servia para isso também. Usado pelos pastores para espantar predadores. Na hora de defender o seu rebanho, vocês acham que ajudaria essa aqui? Não, daí ele precisava algo mais resistente para defender as suas ovelhas dos seus inimigos, dos predadores. Então, a figura do cajado no Salmo 23, ela é tremendamente, tem uma imagem muito grande, muito consoladora também. Ele defendia. Olhemos para Jesus sendo o bom pastor agora. Quando os maiores inimigos vieram atacar o povo para destruir, para acabar com o povo, para não dar nenhuma chance, nenhuma possibilidade, Jesus, o bom pastor, deu a própria vida para proteger. Então ele usou o cajado para defender o rebanho dele, defender a sua igreja, lutar contra Satanás, a morte, contra os inimigos. Ele subiu aos céus e disse que vai estar conosco todos os dias. O cajado de Jesus hoje continua sendo a sua palavra. O cajado de Deus ainda continua sendo a sua palavra. Firmes nesta palavra, até podemos ser maltratados e perseguidos nesse mundo que estamos vendo aí fora. Mas a nossa fé e a vida eterna conquistadas por Jesus, ninguém pode tirar de nós. Ninguém nos tira isso. Isso é dos filhos de Deus, isso pertence ao povo de Deus. E Ele vai continuar abençoando esse povo, para que tenham sempre. E por isso nós podemos sempre dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não abandonem a palavra. Não pensem que vocês sozinhos vocês vão vencer alguma coisa. Outra coisa muito importante: vara e cajado, qual deles é lei e qual deles seria evangelho? A vara é lei, ela disciplina. Deus usa ela para correção, para fazer arder o nosso lombo, para nos chamar de volta. Então a vara é a lei de Deus. O cajado é o evangelho. Porque com o cajado, ele nos defende dos inimigos, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos guia. Então, o cajado é o doce evangelho de Jesus. É o evangelho que Deus mandou a este mundo. Vara e cajado, lei e evangelho, demonstram presença de Deus. Louve a Deus por isso. Louve a Deus por esse bom pastor. E isso realmente é um consolo. Então, quando eu tenho lei e evangelho, então, olha o que diz o Salmo: nada nos faltará. Nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso, refrigera-nos a alma, guia-nos pelas veredas da justiça. Não temeremos mal nenhum, que a vara e o cajado nos consolam. Prepara-nos uma mesa, unges-nos a cabeça com óleo, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Faça uso como filho de Deus de lei e evangelho. Que isso te acompanhe todos os dias da sua vida. Irmãos e irmãs, ao retornarem para o vosso lar, para a vossa atividade, para a educação dos seus filhos, para a vossa noite de choro e lágrimas, talvez pela dor ou pela saudade,
carreguem no vosso coração a certeza de que o bom pastor Jesus, Ele está contigo. Ele está lá no seu leito, no seu choro, te consolando, te dando força na sua fraqueza. No seu desespero, Ele vai acalmar o seu coração. Quando você se perder do caminho, não se preocupe, Ele vai iluminar a tua mente e os teus passos para seguir firme. E aí sim, juntamente com todos os filhos de Deus lá na eternidade, diz lá, aqueles que estarão lá diante do trono de Deus são aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Que as alvejaram no sangue do Cordeiro inocente, dado por mim e por vocês. Que esse bom pastor Jesus seja o seu pastor hoje, seja o seu guia hoje e seja o seu guia eternamente. Amém.